Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu Auto Propelito. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta. O pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine. Para quem está acompanhando Notícias Agrícolas, viu que ontem o mercado lá nos Estados Unidos ficou fechado em função do Dia de Ação de Graças. Hoje, no caso específico aí de Chicago, voltou a trabalhar, mas de forma pela metade, né? Um pregão pela metade aí apenas. De qualquer forma, os resultados mostrados nesse meio pregão de hoje foram interessantes. A gente viu, por exemplo, os principais vencimentos subindo entre 6, 7 até 9 pontos aí nos principais vencimentos. E os vencimentos mais curtos já ali beliscando de novo os $12 por bushel. $12 por bushel que a gente tem acompanhado aqui tem sido aí uma resistência bastante importante para o mercado nos últimos tempos. O que será que pode acontecer agora? O que precisa ser analisado? O que precisa ser visto aí para entender para onde esse mercado vai? Vamos perguntar tudo isso para quem entende, vamos perguntar para quem está ali no dia a dia acompanhando o mercado. Eduardo Vanin, lá da Agriinvest, está aqui comigo. Seja bem-vindo, viu, Eduardo? Obrigado pela participação. Afinal de contas, o que os números estão mostrando, qual a direção que Chicago pode assumir agora? Será que tem força para romper os $12, Eduardo, depois da movimentação de hoje? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Sim, tem chão, tem fundamento para isso. O que explica essa alta nesse momento é continuidade da demanda. Lembrando que no início da semana nós tivemos alguns rumores e confirmado por parte dos traders da soja de que algumas indústrias na China estariam propondo o washout, que seria na prática um cancelamento de contratos comprados anteriormente. Isso acabou trazendo um pouco de pressão para baixo, soja chegou a cair na segunda-feira, mas depois aí reverteu, e hoje a gente vê o relatório americano de exportação e de vendas continuando, o programa de soja nos Estados Unidos continua crescendo. Nesse momento, isso significa mais aperto de estoques por lá. Só para ter uma ideia, o programa americano de soja já está 86% feito, de um total previsto de 59 milhões e 800. Realmente muito forte, visto que a gente está apenas na semana de número 12, de um total de 53. Quer dizer, o programa está muito adiantado, e por mais que a China cancele um ou outro contrato, não temos um movimento de maior pressão por enquanto. Mas você acha que a demanda pela soja americana continua, Eduardo? Diante dessa relativa escassez, né? 86% já negociado, né? Olha, Alexander, deve ir parando. Hoje o volume de vendas já foi bem melhor, foi praticamente a metade da semana anterior, um pouco mais de 760 mil toneladas, contra uma média que vinha na casa de 1.300.000, 1.400.000 por semana de vendas novas. Nesse ponto, realmente, a China já está bem coberta até fevereiro, março, com soja aqui no Brasil também. Não há necessidade de recebimento de soja agora, já está bem comprado. Desse volume já vendido na exportação de quase 52 milhões de toneladas, comprometido na exportação, a China tem 65% desse volume, algo perto de 33 milhões de toneladas. E desse total ela já embarcou 17 milhões. Quer dizer, falta metade ainda, e ela deve continuar recebendo essa soja nessas próximas 8 semanas. Isso quer dizer que os estoques lá na China de soja vai continuar grande, ele está bem acima do ano passado, e com isso o esmagamento na China está lá em cima, e a oferta de derivados, óleo e farelo, também está lá em cima. Nesse ponto, a China não precisa de muito mais soja agora de curto prazo. E aí as vendas semanais americanas devem perder força. Isso é fato. Isso analisando separadamente, poderia ser baixista para o mercado. Mas quando você fala que a sua visão é positiva para os preços,
Viu que aí, Eduardo, da oferta mais curta? Ou do risco de uma oferta mais curta? O ponto é o seguinte, naturalmente vai perder força. Isso é um movimento sazonal, porque agora, como a China já cobriu todo o janeiro que ela precisa, ela vai olhar muito mais a soja brasileira, onde ela já está comprada também. Aqui no Brasil, alguma coisa perto de 27, 28 milhões de toneladas que a China já comprou a partir de fevereiro. E a soja brasileira está muito mais barata para fevereiro, em relação a também uma oferta dos Estados Unidos para fevereiro. Posto lá na China, o Brasil é mais barato uns 15 dólares por tonelada. Para março, ainda mais, 30 dólares. Muito difícil os Estados Unidos conseguir competir com o Brasil nesse momento. E aí, é claro, as compras, não só de China, mas de outros também, devem se concentrar mais aqui no Brasil mesmo. Nesse ponto, a demanda vai perder força, mas isso é o que tem que acontecer. E por que não cai, então? Não cai porque o estrago já foi feito. Como eu falei, 86% do programa já está feito. Recorde histórico. Normalmente, os Estados Unidos chegaria a essa etapa do ano com metade do programa feito. 45%, 55%, mais ou menos nessa faixa. E agora está com 86%. O ritmo do programa foi muito rápido. E aí o estrago já está feito. A não ser que aconteça cancelamentos daquele volume que já foi vendido, mas ainda não embarcado, então nós não vemos mudança nessa trajetória. E lembrando, como eu falei, nós estamos na semana de número 12. Falta ainda toda uma temporada pela frente. Faltam 40 semanas. Quer dizer, os Estados Unidos, nas próximas 40 semanas, vai, para não fugir do que o USDA projetou de vendas totais de 59 milhões e 800, ele vai ter que vender no máximo aí algo perto de 15 milhões de toneladas em 40 semanas. É uma tarefa muito fácil. Pois é. Ou seja, a oferta americana já está menor. A China, grande compradora, vai depender da oferta da América do Sul, em especial da oferta da soja brasileira. Ainda tem risco de oferta por aqui, ou com essas últimas chuvas a situação está mais tranquila, Eduardo? Olha, o Brasil ainda tem soja para vender, claro. Mas, nível produtor, o Brasil está vendido alguma coisa perto de 58%. Temos ainda um volume bom a ser comercializado, mas é claro, o produtor tá com medo ainda desse clima, do Laninha. O maior estado produtor, que é o Mato Grosso, continua muito irregular. Produtores continuam reportando uma condição muito diferente do ano passado. Com certeza o Mato Grosso não vai ter essa super safra que se imaginava, principalmente na parte sul do estado, na parte central um pouco também e na parte oeste do estado. Nessas regiões, realmente, aí o produtor acaba se retraindo. Outros estados estão melhores, mas realmente o produtor aí aguardando para ter uma firmeza melhor aí das chuvas, até para poder avançar nas vendas. E ele olhando as cotações do jeito que está, em Chicago também acredito em mais altas. Isso tudo acaba fazendo parte do cenário onde o produtor não está muito afim de vender nesse momento. Essa crença por cotações mais altas deve se consolidar ou se confirmar, na sua opinião? Sim, talvez não agora, porque agora vai faltar fundamentos para manter a soja subindo. Nós vamos ter um clima sul-americano melhor. Os mapas já mostram isso, volta das chuvas no Rio Grande do Sul, que era um estado que realmente preocupava. Para a soja, essas chuvas vindo agora e se mantendo, então não tem problema. Realmente o problema foi para o milho-verão. Mas daqui para frente, se o estado gaúcho continuar recebendo boas chuvas, deve ir tudo bem. Realmente a preocupação fica para o Mato Grosso. E nesse ponto, a gente pode ver uma revisão aqui para baixo, a partir agora de dezembro e também em janeiro, mas fundamentos que mantenham a soja subindo, nesse momento a gente não teria muito mais, porque daqui a pouco vai ter a soja aqui da América do Sul entrando, uma China, como eu falei, não está mais comprando nos Estados Unidos, deve diminuir cada vez mais, aí faltaria. Aí tem essa transição para a safra aqui da América do Sul. E aí o ponto é, quando então a soja poderia subir mais? Nós acreditamos que lá, quando o produtor americano for plantar, aí vai ser um ano, um mercado climático bastante volátil e com tendência de subir, né? Qualquer coisa que a gente tenha lá nos Estados Unidos de errado para o clima, fatalmente a gente vai ter uma grande especulação. Excesso de chuva, falta de chuva, muito frio, muito calor,
coisa que sempre tem todo ano, porque não há espaço para quebra para a próxima safra americana, não há espaço para quebra. Então, nesse ponto, devemos ter mais altas do bushel, principalmente a partir lá de maio, quando o produtor começar a plantar. Muito bem. Quando você já contou para a gente, quanto dá para saber? Olha, difícil, dado o estoque apertado, que é de 5 milhões, um pouquinho mais que 5 milhões de toneladas, e na próxima revisão do SDA de demanda deve vir de novo um estoque ainda menor. Então, quanto mais apertado esse estoque, menor a folga para uma quebra e mais volátil fica o bushel e mais potencial de alta vai ter. Então, nesse ponto, passando os $12, a gente pode ver os $13. Se o mercado climático americano não for muito bom, pode ir para os $14. Tudo é possível nesse cenário de grande aperto. Muito bem, mas isso você já ponderou, já colocou aí, que só para o ano que vem, só a partir do início da safra americana, a partir de maio. Enquanto isso, Eduardo, o que fazer? Como o produtor brasileiro deve proceder? O que ele precisa prestar atenção? Ele precisa prestar atenção na soja que ele já vendeu, participar desse mercado de alta, com seguros de alta, quer dizer, com um risco limitado, ele pode participar desse ganho lá em Chicago. Então, ele deveria buscar essas proteções que tem que fazer parte do programa dele, do orçamento de produção dele. E nesse ano promete ter essas altas aí. E ele deve ficar atento também naquele momento para estar fazendo fixações do bushel dele, lá para 2022. Vai ser um bom momento também. E nosso cenário também é de grande crescimento de área nos Estados Unidos. Hoje os preços atuais, de forma geral, para o milho, para o trigo, para o milho e para a soja, e agora por último também o algodão, há um trabalho de compra de área, de aumento de área total americana, principalmente sobre a área de conservação ambiental. Deve aumentar a área total americana. E o produto que nós acreditamos que vai mais crescer vai ser a soja. Muito bem. Bom, vamos ficar de olho. Agora, quando você dá essa dica de prestar atenção no momento para negociar a safra 22, que momento seria esse? Exatamente durante o mercado climático americano. Nós vamos ver uma alta do bushel de curto prazo, contrato julho, contrato setembro do ano de 2021, mas nós vamos ver também uma alta menor, mas vamos ver uma alta para março de 2022. E aí, naquele momento ali, o produtor pode já apertar o gatilho para o ano de 2022. Vai ser um bom momento de fixação do bushel. Legal. Boas estratégias aí traçadas pelo Eduardo Vanin, trazendo informações importantes, principalmente para você que está acostumado aí a entender o mercado e participar nos momentos mais oportunos. Meu caro Eduardo, muito obrigado por enquanto. A gente volta a atualizar essas informações mais adiante, obviamente trazendo aí todas as informações que ajudem aí o produtor a ter argumentos e subsídios para tomar decisão. Muito obrigado por enquanto. Beleza, Alexander. Eu agradeço a oportunidade novamente e um ótimo final de semana a todos. E, é claro, vamos ficar atento agora ao clima para essas próximas 2 semanas, crucial para vários estados produtores brasileiros de soja. É isso aí. Grande abraço, Eduardo. Até a próxima. Um abraço. Tá aí, Eduardo Vanin, Agriinvest, aqui com a gente. O Eduardo explicando por que daqui para frente vai ser mais difícil de ver altas sendo registradas lá em Chicago, mas ainda é possível que a soja se mantenha nesse patamar dos $12 por bushel em função de um Estados Unidos muito vendido, com pouca oferta aí para ser disponibilizada. A gente tem a China possivelmente reduzindo a sua demanda por soja, pelo menos aguentando aí até a entrada da safra aqui da América do Sul, a entrada da safra brasileira, e isso deve dar uma estagnada no mercado, nesse patamar de $12 por bushel, talvez um pouquinho abaixo disso, mas o Eduardo alerta para o que pode acontecer, principalmente a partir de maio, início do plantio dos Estados Unidos, porque a gente tem uma
oferta dos Estados Unidos muito escassa e a gente tem um comprometimento da próxima safra brasileira também já bastante avançado, mais de 50%, quase 60% já negociado da safra nova. Ou seja, os Estados Unidos, lá na época do plantio, terão a obrigação de fazer uma boa safra. E, portanto, o mercado climático deve ganhar peso por lá e isso pode fazer o mercado buscar 13, 14 dólares por bushel, dependendo aí das informações. Então, esse seria um momento muito importante para o produtor começar a fazer a sua negociação, não só retomar a negociação da safra do ano que vem, mas também adiantar a negociação da safra de 22, tá certo? Uma dica, então, interessante aí para você. Vamos continuar acompanhando, obviamente. Pode ser que a gente tenha aí uma condição desfavorável para a América do Sul e isso pode mudar todo esse cenário, fazendo com que os preços já subam no curto prazo, mas isso depende de novidade, como o Eduardo Vanin falou, para o mercado se mexer, precisa de novidade. Dentro das condições normais, aparentemente essa alta dos preços viria a acontecer só mais ali a partir de maio. Vamos aos números, vamos ver como encerrar as negociações. Como eu disse, um pregão de meio período hoje lá na Bolsa de Chicago, mas um pregão com altas interessantes. Vamos aos números. Janeiro, 11 dólares e 93 centes por bushel, 9,25 de alta. Para março, 11 dólares e 95, alta de 9 pontos mais 25. O julho, 11 dólares e 88, 8,75 de elevação. E o agosto, 11 dólares e 75 centes por bushel, uma alta de 7,5 pontos. São os números da soja. Vamos ver o milho, que também encerrou positivo. Dezembro, 4 dólares e 26 centes por bushel, 6,25 de alta. Março, 4,35, 7,75 de alta. Maio, 4,37, 7,5 de alta. E o julho, 4 dólares e 38 centes por bushel, uma alta de 6 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo. Para dezembro, 5,95, 5 dólares e 95 centes por bushel, 7,5 de alta. Para março, 6 dólares e 7 centes por bushel, 10,5 de alta. Para maio, 6 dólares e 10 centes por bushel, alta de 10 pontos mais 25. Para julho, 6 dólares e 7 centes por bushel, uma alta de 10 pontos e meio. Muito bem, são os números lá de Chicago. A gente fica por aqui e na segunda-feira a gente volta com mais análises, mais informações, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.